Galera, tem alguns influenciadores, né, noticiando que a CBF anunciou a profissionalização dos árbitros, né? Eu vou dar a minha opinião, minha humilde opinião. Para eles é uma forma de pressionar sob punição, né? É uma forma de tirar de circulação um criminoso, enfim. Os Hiltons e os Daroncos e os Klaus e os Abates Abels da vida, né? Pressionar esses caras que têm um outro emprego, se forem punidos, não tem o menor problema para eles. Provavelmente não teria, né? Tipo, tem um coronel de polícia, esqueci agora, me fugiu agora o nome dele, mas era um bandido dentro do campo, né? Não sei como era como coronel, mas pelo que roubava dentro do campo para o Flalixo, ele simplesmente não tinha moral para falar com seus comandados, né? Porque se fosse falar de honestidade, ele não era exemplo nenhum disso, pelo que ele fazia dentro do campo. Vou lembrar o nome dele. Acabei esquecendo mesmo o nome dele. Vou tentar lembrar o nome dele. E aí, o que acontece? Isso não vai pressionar os árbitros. Isso não vai evitar a roubalheira. O que vai evitar a roubalheira, eu já falei aqui, é honestidade em primeiro lugar, tá? Já que não existe, o brasileiro não tem essa capacidade, vamos dizer assim, de ser honesto ao extremo, né? De levar tudo para honestidade, julgar tudo com honestidade, mesmo que isso o fira. Então, assim, a solução não seria profissionalizar. Você imagina um árbitro profissional que apitou, sei lá, que apita aí 4, 5 jogos por mês, tá? E aí aquele cara ali, ele tem o poder nas mãos de decidir, né, para quem ele vai dar o jogo. E o time que tem mais dinheiro provavelmente vai lhe oferecer alguém através de um laranja para que não tenha, para que não haja suspeita, e vai comprar aquele cara. Então, eu sei que dói na alma de muita gente covarde, imunda, corrupta, que já entrou no jogo, já encarnou essa realidade, entendeu? Mas a solução é a honestidade. A segunda solução, vamos dizer assim, seria a padronização do futebol. Ou seja, eu uso o termo tabelamento para que todos entendam, tá? Pode deixar algumas lacunas interpretativas, mas vai diminuir o poder do árbitro. Então, assim, o tabelamento do jogo, tá? É o primordial. O porquê, veja bem, o porquê que a imprensa não enfatiza o basquete, o vôlei, tá? O vôlei, que são esportes tabelados, vamos dizer assim. O futsal, não é porque não dá audiência, porque a imprensa, a mídia, ela tem esse poder de promover, de chamar, né, as pessoas para o engajamento. Mas o que acontece? Não é atrativo para a imprensa. Não há como corromper esses meios, entende? E aí fica difícil. A imprensa nacional não tem o interesse de comentar os jogos propriamente dito.
ela quer participar, ela quer torcer, ela não quer ser neutra. Então, é por isso que esportes coletivos maravilhosos, excelentes, tipo o que eu citei, né? Basquete, vôlei, futsal, eles não sejam atrativos para a imprensa, porque eles são praticamente impossíveis de se tabelar. Ele dá muito pouco, as suas regras dão muito pouca força para o árbitro, o direito de interpretação. E com o recurso tecnológico tira mais ainda. Você veja bem que o futebol só piorou com o recurso tecnológico do VAR. Agora, além dos 3 ladrões que entram em campo para prejudicar e para ajudar alguns times, agora tem mais 5 ou 4 ladrões dentro de uma cabine para dar o aval de que aquilo ali foi correto, como fizeram com o pênalti ontem. O goleiro, né, o marginal do Corinthians lá chuta a bola, bate na mão de um outro marginal lá, acho que é o Michael, e dentro da área o cara tá com o braço aberto. Isso você vê, braço aberto ou não. Na minha época de moleque, tocou na mão, a mão podia estar dentro do bolso, tocou na mão era pênalti, entende? E hoje ainda deram o direito do árbitro de interpretar. Então não é profissionalizar. Você pode pegar um mendigo, tá, ferrado, e dizer para ele, né, vai lá apitar aquele jogo ali. Se ele for honesto, se ele tiver boa índole, o jogo vai transcorrer corretamente. Se você pegar um flanelinha, um pedreiro para apitar um jogo de futebol e ele for o conhecedor da regra, e se ele tiver honestidade dentro dele, tá, ou a prisão do tabelamento dentro dele, aí sim as coisas vão andar. Mas o que tem no Brasil é o quê? Para fechar esse vídeo, o que tem no Brasil é o quê? Você dá um apito e um uniforme para um criminoso, que é um testa de ferro de uma organização criminosa chamada CBF, Clube dos 13, e faz o quê? Você determina que o mais rico tem que ganhar, independente de como ele jogue ou não. E aí o árbitro que se vire, como fez ontem o Wilton, virou de costas, o goleiro, o marginal do Corinthians chuta a bola, bate na mão de um outro marginal do Corinthians dentro da área, e o VAR nem sequer chama. Ou seja, é uma organização criminosa realmente, essa coisa chamada futebol brasileiro. Então, o que esperar? Profissionalizar não adianta. Profissionalizar só engana, assim como o VAR enganou a todo mundo. E o VAR é uma extensão, tá? É um penduricalho dessa organização criminosa. E tenho dito. Servido? Um ótimo dia para vocês. Um grande abraço.